gente começou no início do podcast brincando, né, com o negócio de filme de terror e não sei o quê. Quais são as coisas mais simples que as pessoas acham que são comuns, mas na verdade são portas espirituais para o inimigo entrar? Um filme de terror, por exemplo. Seria isso? Eu vou usar uma expressão que pode parecer chula, mas não é. É para assustar. Eu falo que o demônio entra pelos buracos. Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela parte sexual. O teu contato com coisas de trevas contamina você. Você não está imune a uma ação do mundo espiritual se você abriu portas. Entendeu? Então, procure ver o que é bom para a sua alma, procure ver o que é bom para o seu espírito, edifica a sua vida. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma igreja no norte do país para ministrar e o pastor estava preocupado, porque a líder da intercessão só escutavam as músicas que não eram boas, que tinham mensagens que eram espirituais malignas. E ele falava para ela, não escuta isso, escuta louvor, escuta coisas que edificam. E ela não ouvia, e aí eu fui ministrar e falou, pastora, fala com ela. Quem sabe ela escuta a senhora, é outra mulher. Eu falei, pastor, o senhor disse que já falou tanto, por que ela vai escutar eu, que nem sou pastora dela? Não, mas a senhora tem um jeitinho, combinado. Marcou um agendamento no gabinete, quando eu cheguei na igreja, que eu entrei no gabinete, ela estava sentadinha. Ela olhou para mim, ela falou, já sei. Meu pastor pediu para a senhora me influenciar e me convencer que eu não devo escutar o que eu escuto. Falei, não, querida, eu não vou fazer isso. Eu vou só te dar um desafio. Você vai escutar uma semana só louvor. E aí você vai fazer uma oração no fim da semana. Você vai dizer, Deus, o espírito que influencia a produção dessa música, o Senhor pode tocar em mim com ele e deixar ele agir na minha vida nessa semana inteirinha que vai começar hoje. Terceira semana, você vai escutar só essas coisas que você escuta e que o seu pastor está dizendo que não são boas. Aí você vai fazer a mesma oração. Deus, que os espíritos que influenciam isso que eu escuto e que o meu pastor condena, possa agir livremente na minha vida nessa semana que começa hoje. Você entendeu, querida? Primeira semana, louvor. Segunda semana, quem inspirou o louvor, o espírito ou o mundo espiritual que está produzindo louvor vem agir. Terceira semana, só coisa que desagrada o coração de Deus. Quarta semana, tudo que desagrada o coração de Deus pode agir. Ela falou, a senhora acha que eu sou louca? Eu falei, não, você é safada, você sabe que você está errada. Você sabe o que você está procurando. Música, por exemplo, Tiago, eu não sou radical, eu sou uma mulher completamente sarada, mas eu sei que existem tambores que batem para chamar demônios. E quem já andou por lá sabe. Tem a batida certa, tem o tom certo. Não é inofensivo uma música. Então, tudo aquilo que entra no nosso espírito, entra na nossa mente, nos contamina, sim. Como tudo que entra no corpo contamina. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. E tem que tratar adequadamente as três partes. Eu apresentei aqui a minha médica, coisas físicas eu tenho que tratar fisicamente. E espirituais, espiritualmente. O que eu coloco dentro de mim? O que eu enfio no meu cálice, no meu corpo? Tudo isso é importante, não é? E a Bíblia diz que você tem que apresentar corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo íntegros. Diante de Deus, né? É uma obrigação nossa, é uma dádiva de Deus. Eu estou às vésperas de 80 anos, daqui 3 anos eu farei 80. Daqui 3 anos meu esposo fará 90. Por que você acha que a gente tem esse vigor físico de viajar, num ano, 186 mil quilômetros pregando a palavra? Porque a gente cuida do corpo. Porque a gente come bem, porque a gente se trata quando precisa. Do jeito que cuidamos do nosso corpo, temos que cuidar do espírito. O que eu vou dar para o meu corpo? Proteína, vitamina. O que eu vou dar para o meu espírito? Sujeira? Não. Eu vou ser seletiva em tudo na minha vida. Mas como a pessoa busca... Porque falando assim, parece que é só uma questão de decisão assim e acabou. Mas as pessoas não têm força. Elas estão escutando a gente agora e falam assim, tá bom, mas como é que eu paro de ver o que eu vejo, de escutar o que eu escuto, de fazer o que eu faço? Onde é que eu vou encontrar essa força? É na oração? Ela vai pedir a Deus. Deus vai se fazer presente. Deus é o maior interessado. Deus é o maior interessado. Cornélio estava lá na casa dele. E ele manda Pedro na casa de Cornélio. O eunuco ia para a Etiópia. Ele manda Filipe para a estrada que liga Jerusalém a Gaza para pregar para o eunuco. Ele é o maior interessado. Quando ele vê um coração sincero, se a pessoa quiser mesmo. Se alguém que está ouvindo agora falar, olha, Deus,
Eu quero mesmo largar. Eu quero largar. E essa mulher está dizendo isso. Se isso é verdade, pode fazer chegar até mim alguém que vai me dar a mão para eu sair desse buraco que eu estou. Ele vai fazer, Tiago. Amém. Ele vai fazer. É nisso que a gente crê também. Eu tenho uma pergunta. Claro. Pastora, como que você diferencia o que é espiritual e o que é físico? A senhora mencionou agora há pouco que para coisas físicas você vai para a doutora. Mas, por exemplo, uma dor de cabeça, pode ser espiritual também ou isso não existe? Pode ser espiritual. Vamos pegar uma doença mais sintomática dessa geração. Depressão. Né? Ansiedade crônica. Depressão mal do século, o pessoal fala isso. Isso aí. Vamos lá. Depressão pode ser do corpo, da alma e do espírito. Depressão do corpo é falta de alguns hormônios que causam bem-estar, que causam euforia no cérebro. Você tem o hormônio da tireoide, você tem o hormônio do ovário e você tem o hormônio do bom humor. Você tem aquilo que vai trazer para o seu cérebro um estado de estabilidade. E aí, se o hormônio cai, o hormônio da tireoide, você tem que tomar hormônio. O hormônio do ovário está baixo, você tem que fazer reposição hormonal. Mesma coisa, vai ter uma reposição hormonal médica, clínica. Aí a pessoa toma hormônio 1 ano. Melhorou? Não. Então, não é físico. Porque é a mesma coisa que você falar... Exatamente assim que eu penso. Faz 1 semana que estou tomando Já remédio... tentei tudo de físico. Então. Faz um ano que eu estou tomando remédio para gripe, quando eu com gripe. Não é gripe. Deve ser uma alergia. Aí eu vou para a segunda parte. A alma tem depressão que é reativa. É uma reação de não conseguir voltar no lugar anterior, a resiliência, depois de um sofrimento. Você tem um limite para sofrer e voltar, sofrer e voltar, sofrer e voltar, enterra um filho, chora, 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 mas se levanta. Mas vai que essa pessoa teve uma queda atrás da outra, veio o Covid, matou todo mundo na família, mal ela se levanta, ela fica doente de novo. Depressão emocional. É reativa, é uma reação que eu não consigo vencer. E crente pode ter depressão reativa? Crente pode. Elias teve. Elias entrou embaixo de um zimbro e queria morrer. Porque 3 anos e meio passando por batalhas, 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 exílio, perseguição. Aí eu pergunto para a pessoa, você teve algum problema muito sério na sua vida? Teve alguma perda muito grande? Um casamento que acabou? Uma empresa que quebrou? Uma doença que levou filhos? A pessoa fala que eu me lembro, não. Então, não é da alma, porque ninguém esquece que enterrou um filho e quebrou uma empresa. Aí eu venho para a terceira parte. Se não é física, não é emocional, é espiritual. Só pode ser espiritual. Espiritual são espíritos de morte. Depois que tem derramamento de sangue numa família, seja por aborto, seja por homicídio, seja por violência doméstica, seja por maus tratos de escravos, espíritos de morte podem agir nessa família. E uma das causas é a depressão. Agora, a depressão física e a depressão emocional não levam ao suicídio. Os sintomas são iguaizinhos à depressão espiritual, mas a depressão espiritual leva ao suicídio. Porque a finalidade desse espírito de morte é levar a pessoa até a morte. Então, primeira coisa que você tem que fazer é conversar com a pessoa, para saber essas histórias. Está tomando remédio? Teve perdas? Se não está, se está tomando remédio, já não tem nada que funcione. Se não teve perda, já vai logo tratar da parte espiritual. Eu tenho um caso que eu atendi recentemente de um grande empreendedor do país. Me procurou e falou assim, Bruno, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, cara, às vezes você está fazendo esporte, tá? Ele falou, eu jogo tênis de manhã, 6 horas da manhã, corro não sei quantos quilômetros na esteira. Eu falei, então, não é físico. Eu falei, você já foi num psiquiatra para ver? Ele falou assim, cara, eu tomo litros de Rivotril. E não dorme? Ele falou, não durmo. Eu falei, então é espiritual. Manda ele pro Silk. Manda para lá. Eu falei, então é espiritual. E realmente o problema era espiritual. Ou seja, você tentou naturalmente, tentou emocionalmente, não resolveu, só pode ser espiritual. Só pode ser, é a terceira dimensão, que na verdade é a primeira, não é? É a primeira. Hoje, o que uma pessoa que está começando agora a conhecer a Bíblia, está começando a conhecer o mundo espiritual, o que ela tem que ler na Bíblia? O que a senhora aconselha ela a estudar? Os evangelhos, comece pelo evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai entender alguma coisa do mundo espiritual. Por exemplo, vai entender que Jesus ficou escondido espiritualmente até o dia do batismo. Que no batismo veio o cumprimento da profecia de Isaías 61, o Espírito veio como pomba ou como um rasante de pomba. O Pai falou, esse é o meu filho. A partir dali, ele foi levado ao deserto. Só a partir dali, ele pôde encontrar-se com o diabo. Por quê? Porque só os filhos de Deus têm autoridade.
para encontrar-se com o diabo e não serem massacrados. Por isso que o diabo falava assim, bem sei que és o Filho de Deus. Essa era a palavra do diabo para ele o tempo todo, não é? Então, vai conhecer os princípios de retidão, vai conhecer os princípios de família e vai saber que algumas coisas que ouviu eram mentiras. Né? Vai vendo a verdade. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, Tiago, eu quero aproveitar para dizer algo muito sério. A mentira é muito parecida com a verdade. Ninguém vai fazer a introdução de uma nota falsa para você de R$500, porque não existe a nota verdadeira de R$500. Ela vai ser sempre muito parecida com a verdade. E como que eu vou saber o que é a verdade? É pela prática, pela experiência, por conhecer a palavra. Antes de eu fazer o concurso para juíza, eu fui do Banco Central do Brasil 12 anos. No Banco Central tem um meio circulante onde distribui a moeda. A moeda é fabricada na Casa da Moeda. E um dia, numa reunião, sentei do lado do líder, do chefe do departamento do meio circulante. Estava vendo uma profusão de notas falsas no país, uma falsificação novíssima que estava saindo, e eu falei: você deve ter muito trabalho, né? Porque acabou de ter um tipo de falsificação, aí vem outra, daqui a pouco vem outra, a impressora já tinta, é a laser, é digital, cada hora é uma coisa. Ele falou: não, doutora, eu não estudo a falsa, eu só sei tudo sobre a verdadeira. Quando eu pego na falsa, eu sei que ela não é a verdadeira. Ela não tem... Não importa a tecnologia. Não importa, ela não tem os sinais da verdade. Sabe por quê, Tiago? Porque quando o anjo foi expulso do céu, que era anjo de luz, e que tornou-se Satanás, ele foi expulso porque ele queria ser Deus. E ele continua querendo ser Deus. E ele inventa religiões, ele inventa seitas onde ele é o Deus. E você só vai saber identificar o falso do verdadeiro se conhecer a verdade. Isso é lindo demais. Então, só fica esse conselho, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, são a biografia de Jesus. Para você entender a vida, o ministério, o trabalho de Jesus, a motivação pelo qual ele veio ao mundo. Tá? Se debruce sobre esses livros. É de fácil compreensão, e uma coisa que a pastora Tânia fala, e eu reforço para vocês, principalmente que é meu aluno no Café com Destino, tudo estude o português. Sabe por quê? Não é só para a gente entender a Bíblia, não. É porque tem palavras que você está lendo na Bíblia e não entende, aí você passa para o próximo versículo. Só porque não entendeu, ao invés de ir no dicionário. Hoje em dia não precisa nem abrir o dicionário Aurélio, tem Google, tem ChatGPT. Consulta o que é aquela palavra, em vez de ficar, já que eu não sei, vou para o próximo versículo. Porque às vezes você está perdendo uma revelação ali, uma instrução importante.